Autárquicas 2020. RCV Debates. Ouvintes da Rádio de Cabo Verde, os votos de boa escuta com a RCV, as nossas saudações a todos e sejam bem-vindos ao debate entre os três candidatos à Câmara Municipal do Paúl, um dos três municípios da ilha de Santo Antão. Nós, em primeiro lugar, também aproveitamos para informar aos ouvintes aqui da Ilha de Santo Antão que podem acompanhar-nos na frequência 96.1, em São Vicente na frequência 95.1, uma vez que as frequências em Monte Verde, São Vicente, neste momento estão na fase de algum trabalho de manutenção, mas ao longo deste debate teremos a situação normalizada, de modo que os ouvintes daqui a pouco poderão estar a acompanhar-nos também já em outras frequências da RCV. Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que em 2018 a população residente no município de Paúl é de cerca de 5.647 habitantes, o que representa 1,1% da população a nível nacional. A média de idade da população é de 33 anos. Os homens representam 57,9% e as mulheres 42,8%. Quanto às condições de vida, 88,4% dos agregados familiares têm acesso à eletricidade, 69,9% têm acesso à casa de banho, 81,4% têm água canalizada, 65% usa gás para cozinhar. Outros dados também para este debate: 31,1% têm telefone fixo, 66,1% têm televisão em casa. No entanto, 51,6% da população é pobre, a taxa de desemprego jovem é de 24,5% e a taxa de ocupação da população ativa é de 46%. São dados que fomos recolher junto do Instituto Nacional de Estatística. Em relação aos candidatos, António Aleixo, licenciado em Direito, concorre pelo MPD a mais um mandato. Carlos Pires Ferreira, licenciado em Ciências Políticas, ramo Estado e Administração Pública, é o candidato do PAICV, e Sandro António Gomes, licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais, é o candidato pelas listas da UCID. De acordo com o regulamento estipulado para este debate, seguimos a ordem alfabética para a primeira intervenção. Assim, pergunto ao candidato António Aleixo, tem 2 minutos e meio, quais são os motivos que o levam a mais uma candidatura à Câmara Municipal do Paúl? Muito boa tarde a todos. Primeiro, para cumprimentar tanto os candidatos do PAICV e do UCID, igualmente cumprimentar os senhores jornalistas, os rádio ouvintes, população de Santo Antão, com especial realce para os paulenses. Dizer que o que me motiva para mais esta candidatura à Câmara Municipal do Paúl para as eleições do dia 25 de outubro próximo, portanto, primeiro um desafio pessoal de alguém residente no município há vários anos, né? Depois de ter trabalhado na capital, portanto, adotei Santo Antão e Paúl como a minha residência há 20 anos, mais ou menos isso. Mas também, tendo tudo isso em consideração, claro que há uma solicitação de todos os paulenses, porque se os paulenses me conhecem, todos os paulenses, eu também os conheço, as suas casas, sei os nomes das 1.600 famílias do município. Há, portanto, esta obrigação ou um compromisso com o Paúl. E, para além disso, a nossa capacidade, isso analisando, portanto, o balanço da equipa nesta governação, mais propriamente este segundo mandato, porque se compararmos o primeiro mandato 2012, 2016, 2016 a 2020, há uma clara diferença para melhor, isso tendo em conta, portanto, toda a dinâmica
empreendida não só pela Câmara, mas também pelas parcerias. E por isso, conhecendo os desafios do município, as potencialidades, as oportunidades que vão surgindo, isto me dá mais força para candidatar a um próximo mandato na Câmara Municipal do Paúl, com os olhos fixos no futuro, num futuro que de certeza será muito melhor, tendo em conta os ganhos conseguidos, as parcerias principalmente com o Governo Central, mas também aquilo que foi feito, aquilo que está em andamento e os projetos que não foram implementados, mas que também estão em carteira. Já atingiu os 2 minutos e meio. Carlos Pires Ferreira, também, quais são as razões da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal do Paúl? Muito boa tarde aos rádio ouvintes, aos jornalistas aqui presentes, aos candidatos a presidente de Câmara Municipal do Paúl, António Aleixo Martins, e também ao meu colega Sandro. Gostaria, antes de falar um bocado sobre as minhas motivações, de tecer algumas palavras iniciais. Uma palavra inicial, portanto, de cumprimento aos meus pais, e também uma saudação especial a todos quantos fazem parte da lista do PICV. Uma lista essencialmente composta por pessoas capazes, pessoas com uma visão diferente, fora da caixa. Temos uma média de idade de 33 anos, portanto, para a lista. E é com essa jovialidade, mas também com experiência, é que estamos a embarcar nesta jornada que nos conduzirá à vitória em 25 de outubro de 2020. Mas para dizer que a minha e a nossa prioridade, aliás, a nossa motivação são as pessoas. E para traduzir isto, eu vou ler uma das muitas mensagens que chegou até mim. Vou ler a última. Toda sorte no debate, seja confiante, firme e forte, porque estás mais que preparado para assumir o cargo. Confiamos em ti para nos liderar, por, acima de tudo, acreditar nos teus valores como pessoa e na tua vontade de fazer mudança para o bem das pessoas deste município. Portanto, a minha principal motivação é um profundo e incondicional amor pelos paulenses e por Paúl. Também o que me motiva é o facto de, nos últimos 8 anos, o Conselho ter sido governado com base em ciclos eleitorais e não pensando nas gerações atuais e vindouras. Atingiu o seu tempo. Depois, ao longo do debate, certamente terá a oportunidade de aqui apresentar um conjunto de ideias da sua candidatura, assim como dos demais convidados e candidatos à Câmara do Paúl. Igualmente, passamos aqui a palavra ao candidato Sandro Gomes, candidato da UCIT, para nos aqui dizer as razões que o leva, que o motiva a apresentar a sua candidatura à Câmara Municipal do Paúl. Boa tarde. Começo por cumprimentar os colegas aqui presentes, Sr. António Aleixo, Sr. Carlos Pires Ferreira, senhores jornalistas e os rádios ouvintes em geral de Cabo Verde e de Paúl. As minhas motivações, primeiramente, também são pessoais, já que sou formando na área da ciência política e relações internacionais, pretendendo fazer uma carreira também de trabalho de base na área, e depois passo às motivações também que tenho visto no Paúl. Durante 8 anos também consegui também ver uma política também um pouco estagnada, jovens a sair de Paúl, e principalmente fui um dos jovens que não conseguiu afirmar no Paúl, e também há muitos colegas meus também que não conseguiram, com uma política que não foi voltada para os jovens, isto é claro,
Tanto é que temos tido um êxodo juvenil acima do normal. E agora, com os jovens que retornaram por motivos da coronavírus, dessa flagelo que aconteceu no mundo, os jovens ficaram estagnados no Paúl e também nas outras ilhas também, derivado a câmaras e o governo que não conseguiram dar resposta a esse flagelo, que não conseguiram prever estas situações. Sabemos que estas situações não são previsíveis no sentido de dizer que amanhã ou depois de amanhã vão acontecer, mas tem que ter uma política voltada para o jovem, para que uma jovem não saia, e se sair, quando voltar, tem que encontrar uma política estável que consiga engajar dentro do seu conselho e dar a sua contribuição. Ainda tem mais 30 segundos, se quer utilizar. Muito bem. Sim, primeiro momento deste debate entre os candidatos à presidência da Câmara Municipal do município do Paúl, em Santo Antão. Como eu disse, pegando aqui de alguns dados estatísticos, nota-se que Paúl é um dos municípios mais pobres de Cabo Verde. Como é que vocês pensam ultrapassar esta situação de vida socioeconómica do município? Sandro Lopes, caso for eleito o presidente, o que é que pensa fazer para diminuir os níveis de pobreza que afeta o concelho? É irónico pensar que um concelho como Paúl, um dos concelhos mais belos de Cabo Verde, ainda assim sendo o concelho mais pobre de Cabo Verde, quando por si só tem uma forma de debelar qualquer tipo de pobreza. Sabemos que às vezes há muitas condições que nos são adversas, mas é nesse sentido que a Câmara tem passado deliberadamente longe dos conceitos que, digamos, temos traçados para Paúl. Porque, veja, como é que é possível, durante o período da quarentena e desse período de toda essa doença, ainda assim o Paúl conseguir manter muitos jovens a trabalhar, enquanto que outras ilhas não conseguiam fazer isto, digamos, no sentido de manter jovens a trabalhar na agricultura. Porquê? Temos em Santo Antão, a maior entidade empregadora são os proprietários. Então, é nesse sentido que acho que a Câmara não teve uma política virada para a agricultura, porque esta é uma área que tem que dar no Paúl, porque é a área que tem que assentar a sua economia. Também na questão da pecuária também. Se formos ver, a pecuária não tem tido uma atenção boa. Durante 3 anos sabemos que as situações das chuvas não nos nós não conseguimos controlar as situações das chuvas, mas são situações que temos de prever. Se formos ver todos aqueles criadores de gado, aqueles que não abateram os seus gados e venderam a baixo preço, tiveram que vender também ainda vivos também, e não tiveram lucro nos produtos. E essa situação deviam ter uma ideia de criação também de diques de retenção, por exemplo, na zona da Guarda, com a Amazônia, que acredito que é um forte potencial tanto para agricultores, como também para criadores de gado, e também pode ser uma zona aproveitada no sentido de empreendimentos turísticos, e não só no sistema de uma bombagem de água de Janela ou de outro ponto de Paúl para as zonas da Guarda, no sentido de promover aquela área, porque é uma área rica, uma área vasta, que podemos dizer que é um cartaz postal para Paúl. Também, se formos ver no sentido do turismo, Paúl é um concelho. Paúl é um concelho que pode ser bem aproveitado de várias formas. Se formos ver o turismo, é uma situação, é outra dinâmica que tem que ser implementada no Paúl. Temos que criar infraestruturas viradas para
dar resposta ao grande fluxo de turistas que entram no Paúl. Temos de dar atenção já nos empreendimentos. Vamos por parte, porque são vários setores. Pegando nesta questão da pobreza, aqui ouvimos o candidato da UCID a focar na questão da falta de atenção, por exemplo, sendo esta falta de atenção dos motivos para a estagnação da juventude ao longo destes anos e muitos jovens também a deixarem o município. O presidente, o candidato António Aleixo, querendo os convidados aqui também têm direito a 1 minuto de réplica, podem também a qualquer momento solicitá-lo. Carlos Ferreira, sobre esta questão do combate à pobreza, como é que as coisas têm andado do vosso ponto de vista? Bom, a questão da pobreza é crítica. Fala-se muito no combate ao vírus Covid-19, mas esqueceu-se por completo o combate ao vírus da pobreza, que anualmente no mundo mata 200 a 300 milhões de pessoas. Então, no Paúl, a pobreza é gritante, 52%. Desses 52%, desta camada pobre, 1.800 pessoas vivem na extrema pobreza. E as coisas têm se agravado de ano para ano. Mas isso é possível reverter com investimentos no tecido produtivo, agricultura, pecuária, pesca, turismo, indústria, comércio, investimento nas pessoas, no capital humano, na coesão social, luta contra a pobreza, nua e crua. Portanto, e as autoridades locais vêm esquecendo esta realidade, de atacar esta realidade. Mas também não me admira porque quem conhece o nome de pessoas de 1.600 famílias no Paúl, de facto fica com pouco espaço para, digamos, pensar estrategicamente o desenvolvimento do município e de forma holística. Eu prefiro não conhecer o nome de todas as pessoas no Paúl, mas levar desenvolvimento efetivo, eficiente e bem-estar às famílias, às pessoas. Porque eu acredito que humanamente seja pouco provável alguém conheça de cor o nome das pessoas que integram 1.600 famílias no Paúl. Portanto, isto era uma questão. Mas também nós defendemos, a nossa candidatura defende um reforço cada vez mais do municipalismo. Aliás, é aquilo que o PCV vem defendendo há anos. E nos últimos 2 anos o PCV tem no Parlamento o diploma de reforço do municipalismo e que portanto, conveniência ou não do partido da maioria, não se aprova, não se discute e não se avança. No sentido de dotar e canalizar os municípios com maiores transferências e também, claro está, maiores transferências, tem que haver uma maior fiscalização por parte da Assembleia Municipal. Portanto, e também a questão, digamos, de um reforço, nós temos que ser ambiciosos, porque a luta contra a pobreza também está ligada às condições sociais. Há um problema gravíssimo de habitação no Paúl, que precisa ser atacado não do ponto de vista isolado, mas do ponto de vista macro, a nível do ordenamento, a nível, portanto, dos planos de desenvolvimento municipal, dos planos detalhados, que já há algum trabalho feito, deixado da governação do PCV, tanto anterior a 2012, mas que, entretanto, ficaram engavetados a maior parte e agora carecem de atualização. Portanto, o desenvolvimento do município e, concretamente, a luta contra a pobreza não pode ser vista só investindo e reparando e requalificando algumas casas. Não, tem que ser vista de uma forma global, porque você tem que levar rendimentos. As famílias, as pessoas, os jovens têm que ter rendimentos, que é para saírem dessa bolsa de pobreza, dessa situação de pobreza, de vulnerabilidade, inclusivamente vulnerabilidade para com o poder político.
António Aleixo, ouvimos aqui os seus adversários políticos a tecerem um conjunto de críticas em relação a estratégias de combate à pobreza. Alguma coisa estará a falhar neste combate à pobreza? Como é que tem sido todo este trabalho ao longo destes anos já à frente da Câmara Municipal do Povo, sobretudo neste aspecto muito em concreto e sensível, tendo em conta que a pobreza afeta e de que maneira aqui o seu município? Mas, primeiro, para dizer que é estranho como é que alguém que não vive no município do Paúl, que só vem passar férias, quer estar ou está perto das pessoas e está preocupada com as famílias do município do Paúl. Portanto, quem está preocupado é quem vive no município do Paúl, vive o dia a dia dos municípios. Essa é que é a preocupação. Não é saltar no Paúl de paraquedas e dizer eu sou candidato e depois dizer que tudo está mal. Nós temos de fazer uma comparação, como eu disse inicialmente, o nosso mandato de 2012 a 2016, com aquele sufoco de todos os lados e que nós conseguimos sobreviver, mas também comparar com o mandato de 2016 a 2020. Não se comparam. Durante aquele mandato é evidente que nós trabalhamos, estivemos perto das pessoas, mas no município como o Paúl, onde disseram e bem o Sandro disse, portanto a propriedade é essencialmente privada, houve todo um diálogo para criar aquele ambiente, aquele bom ambiente, porque é isso que nós fazemos, porque se tudo é privado temos de criar um bom ambiente de negócios, ou seja, facilitar o dia a dia da elaboração dentro do nosso município. Mas, passando para 2016, 2020, só quem diz que a Câmara está parada, está estagnada, é quem não vive no município do Paúl, e isso está provado. O candidato Carlos Pires Ferreira sabe muito bem disso. Mas estavam a falar o que é que nós podemos fazer depois de toda essa caminhada, de 2012 de 2016 a 2020, é evidente, onde nós não reparamos meia dúzia de casinhas, como o senhor disse, teve um grande trabalho, não só da Câmara Municipal, de outros parceiros. Convém lembrar que no tempo do PAICV, metade ou mais de metade era discriminado por causa da sua cor. Se for a pontinha de janela, vai ver as pessoas que vão dizer sim, eu fui, sabiam que a minha cor era amarela, portanto discriminar. Hoje não há nada disso na habitação. Se for ao passo, por exemplo, se for a pontinha de janela, vai ver os trabalhos que estão sendo feitos indiscriminadamente, sem ver a cor da camisola de ninguém. Temos esse trabalho feito a nível da habitação. Nós temos ganhos a nível do ambiente. Eu devo aqui dizer que foi o seu partido que trouxe a lixeira da Ribeira Grande para o Paúl. Portanto, não vem aqui agora demonstrar que está preocupado. Foi o seu partido que trouxe essa lixeira, mas nós temos ganhos. Sr. Carlos, se quiser, pode evocar, tem um minuto, se quiser, para a réplica. Nestes últimos 4 anos, nós investimos no ambiente com a aquisição de uma viatura nova, isto graças à parceria com o Governo. Nós investimos na água com o projeto de água para melhoria da qualidade. É evidente que com a seca houve alguns percalços, mas um grande projeto que está a dar respostas não só no município, mas também a nível de Pico da Cruz. Estamos a investir a nível de Santo Antão na empresa de água e saneamento de Santo Antão. Temos o projeto de água e saneamento para o município do Paúl, que vai contemplar o município com a sede da futura empresa de água e saneamento. Mesmo se formos ver, por exemplo, a nível, falou aqui da inclusão social, é evidente que o emprego não é responsabilidade apenas da Câmara, mas a Câmara tem a sua cota de responsabilidade, sim, e por isso é que no âmbito do turismo tem dado uma grande resposta. Se formos ver os centros interpretativos. Vamos chegar no turismo daqui a pouco. Essa é uma questão de também termos aqui mais vozes, mais participações e irmos por parte, né, em relação aos setores. Estávamos a falar da pobreza. Carlos, quer sim. Quero usar da réplica. Um minuto. Está bem. Bom,
Dizer que eu caí de paraquedas no Paul é estranho. É estranho porque então eu terei caído de paraquedas no Paul desde os 3 ou 4 anos. Porque sempre Paul esteve no meu coração. Eu lecionei durante 7 anos no Paul, todos me conhecem. Agora, dizer que eu só vou para o Paul passar férias, portanto, isto é para ver que os paulenses, para verem que Paul precisa de um estadista, de alguém que governe efetivamente. E vou-lhe dizer, entre 2012 e 2016, o senhor teve melhores resultados a nível de execução orçamental que agora com o governo do MPD, governo central. Quem o diz não sou eu. São os relatórios que eu tenho aqui. Na governação do PCV, o senhor, a nível de execução orçamental global, executou 54% do orçamento, 661.905 milhões de escudos, mas até agora, na governação do MPD, executou 605, portanto, menos. Atingiu o seu minuto. Sandro? Sim. Bom, no Paul não é pobre. Paul tem tido alguma pobreza, sim, mas talvez não é no que tange a riquezas propriamente dito do Paul. Porque se formos ver, não temos que ser meramente delegados do governo. Sair sim à procura das germinações. É só vemos no ano depois da abertura política, em 1990, foram feitas 5. A Câmara de Ribeira Grande teve o Hospital Regional, teve o Liceu. Então, quero dizer, se um presidente da Câmara ficar dentro da Câmara, obviamente, e executar somente com a receita enviada do governo, o dinheiro, obviamente, não vai dar. Porque sabemos que um conselho tem muitas obrigações, mas temos que sair e procurar germinações, parcerias com o governo, sim, com outras câmaras. Pode ser com a Câmara do Porto Novo, pode ser com a Câmara da Ribeira Grande, pode ser, mas tem que sair e procurar germinações, sim. A questão que falávamos também, relacionada com o turismo, que é um outro setor fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde e que é uma aposta de vários municípios. No caso do Paul, é um concelho também com várias potencialidades neste aspecto. Temos, por exemplo, a emblemática Zona da Passagem, que é muito referenciada quando falamos do turismo no município do Paul, mas certamente há outros locais referência para alavancar e promover o turismo no concelho. O turismo é um setor transversal e envolve, digamos, praticamente todas as áreas. Nós não podemos querer desenvolver de forma profunda o turismo se não desenvolvemos as outras áreas. Agricultura, pecuária, pesca, comércio, indústria, mas também um forte investimento no capital humano, um forte investimento na infraestruturação municipal. E o Paul vem perdendo terreno em relação, por exemplo, a Ribeira Grande. Repare, se nós não aproveitarmos as oportunidades... Está a perder terreno em relação ao turismo ou de uma forma geral? Em relação ao turismo e de uma forma geral, comparativamente a outros concelhos, designadamente Ribeira Grande, que, portanto, Paul está no centro da ilha, tendo em conta o túnel, a nova estrada que foi inaugurada em 2009, mas, entretanto, continua ainda a marcar passos, porque não há uma liderança municipal efetiva. E aqui o candidato Aleixo constantemente a tirar culpas ao PCV. Mas nós não podemos esquecer que nos últimos 20 anos o MPD governou 16 anos e o PCV só 4. Então, de quem é a responsabilidade por este marasmo, por políticas públicas desadequadas, inadequadas, por esta inércia, não é? E vinha ainda por cima fazer-se de vítima, dizendo que o PCV, no tempo de 2008 a 2012, fazia discriminação para aqueles que eram do PCV. Não, falemos a verdade. Portanto, e eu quero aproveitar aqui e dizer uma coisa. Há uma campanha de calúnia
a minha pessoa e a pessoa próximas de mim, inclusive a minha família, a dizer que sou despreparado, não tenho experiência, não tenho marcos. Repare, vejam, os marcos da minha experiência e da minha vida profissional estão por todo o Cabo Verde, porque eu tive o orgulho, eu tive a oportunidade de estar no epicentro da agenda de transformação socioeconómica do país, onde pude contribuir para a mobilização de cerca de 700 milhões de euros para portos, aeroportos, estradas, centros de saúde, liceus, bacias hidrográficas, barragens, e posso passar aqui mais 2 ou 3 minutos para elencar. Portanto, o turismo, e eu estando, tendo sido diretor-geral de turismo, eu tenho a capacidade, eu tenho a motivação, eu tenho a experiência para fazer do Paúl um diamante lapidado, não dilapidado. António Aleixo, Paúl está então a perder terreno, como aqui ouvimos da parte do candidato do PAICV, Carlos Pires Ferreira, está a perder terreno em relação, por exemplo, a Ribeira Grande, mas e não só, no contexto nacional, e aqui também ouvimos que há falta de uma liderança municipal efetiva. Ao longo destes anos de trabalho, o que é que terá feito no sentido de inverter este quadro aqui traçado pelo candidato, o candidato Carlos Pires Ferreira? Primeiro, para dizer que um estadista tem de estar perto das pessoas, tem de estar perto da sua população, é o que não acontece. O senhor não sabe também, quem é o estadista? Para dizer que, como diretor-geral do turismo, eu não vi nenhuma marca sua no município do Paúl. Pior segue que outras pessoas com muito menos tempo e sem ser diretores gerais de turismo já fizeram muito mais para o município nesta área. Por isso, não também os meus marcos. Mas também convém deixar. Mas também acalune a sua pessoa. Isto não parte de mim porque eu não me preocupo com. Mas é patrocinado por si. Sr. Carlos, convém deixar o Sr. António desta forma discorrer. Não. Se quiser fazer alguma intervenção, desta forma tem um regulamento. Eu peço licença e eu abandono este debate. O senhor Carlos sabe que tem um regulamento. Se quiser intervir caso momento, tem de fazer o sinal e tem o direito a um minuto de réplica. Mas neste caso estava a falar o senhor candidato António Aleixo, agradecia que o deixasse usar da palavra, só favor. Sim, como eu estava a dizer, tanto como diretor-geral de turismo, não tem nenhuma marca no município de Paúl. Por isso é que eu fiz essa comparação dos mandatos. Se for ver a nível do turismo, aquilo que nós fizemos na requalificação da estância turística da passagem, que outros não conseguiram, e nós se conseguimos é porque, enfim, tivemos alguma magistratura de influência, conseguimos chegar lá onde era possível ter os financiamentos, e já tínhamos tentado outras vezes, não conseguimos. Por isso demonstra que não é aquilo que o senhor está a dizer. Mesmo a nível da formação, nós temos tido, mesmo no primeiro mandato, e este mandato com mais força, formação para jovens no âmbito do turismo, e muitos têm conseguido se ingrar no mercado. Outros têm criado o seu próprio emprego para demonstrar que estamos preocupados. Sim, estamos preocupados com a saída de jovens do Paúl e de Santo Antão. Não é só do Paúl, estão a sair de Santo Antão, mas isso tudo porque não havia uma dinâmica a nível nacional para reter as pessoas, porque não era aproveitar as potencialidades, porque nós já éramos adversários uns dos outros. Mas se for ver, ultimamente, com o crescimento económico de Cabo Verde, vem contradizer aquilo que andou aqui a dizer acerca do município. Dizer que o município está a perder terreno, todos os turistas que vêm a Santo Antão vêm por causa do Paúl. Eles não vêm por causa de Porto Novo, salvo o devido respeito, ou para Ribeira Grande. É evidente que passam por aqui, vão também visitar outros sítios, mas querem o município
do Paúl. É por causa disso mesmo, porque é que há muitos investimentos feitos e outros que estão a ser realizados, outros estão a ser idealizados à espera de melhores tempos, porque neste momento, como se sabe, com esta pandemia não é muito convidativo, portanto, para se fazer grandes investimentos a nível do turismo. Mas Paúl tem estado a crescer, sim senhor, nestes últimos mandatos. Se for contar todos os empreendimentos turísticos que surgiram desde 2012 a 2020, de certeza que vai notar uma grande diferença. E se há todo este investimento no município do Paúl é porque nós trabalhamos, como eu disse, no município essencialmente privado. Nós temos que agir mais naquela magistratura de criar um bom ambiente de negócio para que as pessoas possam estar, sejam livres de investir, mas estejam à vontade, e é isso que nós temos feito. É evidente que quando existe politiquice de determinadas pessoas, determinados ONGs ou mesmo de alguns operadores, claro que as coisas ficam difíceis, mas se for ver, não é aquilo. Aliás, o balanço que nós temos desse último mandato nos dá razão. É evidente que nós não estamos satisfeitos, mas não realizados, porque queremos mais, e é por isso que estamos aqui para dizer que vamos vencer as eleições no dia 25 de outubro. A UCID qual é a visão da UCID em relação a esta questão aqui introduzida pelo candidato Carlos Pires Ferreira, ao dizer que há aqui um marasmo, uma inércia? Qual é a leitura que a UCID faz também sobre o desenvolvimento do Conselho? Sandro Gomes. Isto relativamente ao turismo, posso? Pois. Okay. Bom, falou-se aqui da estância turística de Passagem. Bom, tenho um resultado aqui que quer dizer que foi usado na reabilitação da estância turística de Passagem de 17 mil contos. Sei que daria para muito mais do que foi feito na estância turística de Passagem. Só daquela zona, sim. Agradeço o que foi feito, e porque nos dias de hoje, o pouco for feito, temos que agradecer. Bom, relativamente ao turismo ainda tem muito mais que dizer, porque podemos sim promover o turismo interno também, que não somente de turistas internacionais, não só criar hotéis para promover o turismo, somente o turismo de massa, mas preservar a cultura de Santo Antão, porque se formos ver, construindo infraestruturas turísticas na horizontal, obstrua muito a visão que temos do Paúl, que é um concelho muito recatado, que tem que preservar a sua essência. Relativamente também ao turismo, isto voltando somente a algumas ideias que podem ser feitas, não ficando aqui somente a fazer atritos, sim, mas dando respostas, porque temos um povo amplo a ouvir. Relativamente ao turismo ainda, podemos construir, sim, barragens da contenção, mas com cota positiva. Não, pronto, houve barragens construídas, mas que depois a água não conseguia parar nas barragens. E também nessas barragens usar como lagoas balneárias, que seria, sim, já uma forma de trazer turistas. Os turistas continuavam sempre a vir, mas não só os turistas internacionais. Se no caso houver outro problema, a problemática da pandemia, de qualquer outra pandemia, que tenhamos os turistas internos a visitar suas ilhas, a visitar outras ilhas, para que a economia continue sempre dinâmica. Pronto, relativamente ao turismo, acho que temos também o turismo da lavada. Quando eu falo do turismo da lavada, porque ainda não foi visível aqui no Paúl, mas em Cabo Verde também acho que não foi feito, mas é uma ideia muito bem aproveitável. Se formos ver, construir, reabilitando as zonas das lavadas, construindo, sim, quando uma pessoa visita a lavada, que pode ir passando, vai vendo que o proprietário está aí a produzir algum produto, vai comprando o produto,
aí já há uma certa dinâmica que, juntando o útil ao agradável. Expande-se a agricultura, uma pessoa tem conhecimento de como é produzido um certo produto, ainda vai e deixa alguma dízima aí, que já é uma vantagem para os proprietários. Também no que toca aos caminhos vicinais também. Os caminhos vicinais também, algumas têm sido reabilitadas, mas nem todas. E não só fazer o corte das mondas, como dizemos, das mondas nas estradas. Temos sim de criar banquetas, indo ao longo desses caminhos, fazendo alguns miradouros, porque, como dizemos, se estamos num concelho de Paúl, por exemplo, subimos na zona da cova, conseguimos ver e bem longe durante todo o vale de Paúl. Então, se as infraestruturas, se as entidades camarárias não pensarem nesse sentido, podemos sim ter muitos turistas a não virem a Paúl por causa das condições que são muito seria apostar mais em termos de infraestruturas e não só para atrair mais turistas e assim fazer com que este setor contribuísse de uma forma muito mais dinâmica para o crescimento socioeconómico do município do Paúl. Uma outra questão aqui que me parece, Carlos Ferreira, uma réplica, pois, era a propósito do colega Aleixo, dizer mais uma vez que a governação do Aleixo nos últimos 8 anos tem sido pautada por uma falta de visão, um poder negocial fraquíssimo, uma fraquíssima capacidade de mobilização de recursos, espera só pelas transferências do governo, quando há toda uma janela de financiamento disponível lá fora. E a minha experiência no Ministério das Finanças, enquanto assessor de ministro e também coordenador da unidade de mobilização de recursos, é para vir trazer uma mais-valia ao Paúl, no sentido de mobilizar recursos junto do governo, sim senhor, mas também e sobretudo de forma massiva a nível internacional. E temos que deixar esta questão de dizer que o MPD é um governo amigo das câmaras e o PCV não foi. Não, então, e toda a agenda de transformação, de infraestruturação socioeconómica e do qual o Santo Antão e Paúl beneficiou a nível de infraestruturas. Atingiu o minuto. António Aleixo, então, a sua Câmara Municipal não conseguiu aproveitar as janelas de oportunidade que surgiram lá fora, em termos de atrair mais investimentos? Bom, eu não sei como é que alguém que não consegue aquecer um banco de uma instituição, uma cadeira de uma instituição, pode ter poder de negociação para, como disse, transformar o Paúl numa perla. Portanto, é estranho, porque uma coisa é a gente conhecer a realidade com os pés fincados no chão e outra é vir aqui debitar palavras bonitas. Palavras bonitas, por acaso, eu gosto de ler o Januário Leite, que é o meu poeta preferido, mas os outros, nem por isso. Dizer que nós não aproveitamos tudo aquilo que tem sido feito, e não foi pouco, esses 4 anos, eu não falo do outro, porque éramos boicotados de todos os lados, mas conseguimos sobreviver e as pessoas reconheceram aquele trabalho que nós fizemos. E neste último mandato, com aquilo que nós fizemos, e eu disse, estou satisfeito, mas não me sinto realizado, porque é preciso fazer mais. Quando nós apostamos nas acessibilidades, ou seja, dar melhores condições de circulação das pessoas, é evidente que é preciso mais recursos, mas se nós conseguimos um determinado recurso, não é por causa disso que vamos ficar parados. Por exemplo, falando dos caminhos vicinais, da requalificação que se faz nos caminhos vicinais, nas passagens aéreas que se fazem nas ribeiras, mesmo em outros, a água, o saneamento, tudo isso demonstra que, principalmente na questão da água, porque quando nós conseguimos, isso é evidente que a nível da ilha, projetos para melhoria da água e de saneamento à volta
de 12 milhões de dólares, porque dizer que nós estamos somente atrelados ao governo. É evidente que temos um governo que nós sabemos que trabalha com as câmaras em parceria, todas as câmaras, as câmaras do PAICV, as câmaras do MPD, e isso faz muita confusão a outras pessoas que tinham durante muito tempo andaram acostumadas, portanto, a ver as câmaras como adversários e não como parceiros. Hoje se existe, portanto, toda essa parceria, existe toda essa subsidiariedade, portanto, e nós conseguimos apresentar resultados não porque temos mais recursos, porque o país não tem mais recursos, antes pelo contrário, depois de 3 anos de seca e da pandemia ficou com menos recursos disponíveis, mas nós conseguimos apresentar resultados. Dizer que a nossa taxa de realização é fraca agora, quando nós, como eu disse, falando em termos daquilo que nós fizemos nas acessibilidades, mesmo a nível do desporto ou da saúde, os USBs reabilitados, o saneamento, a água, a eletrificação rural, o cadastro social único, a rota das aldeias rurais, a estância turística da passagem, a educação e formação. Dizer que nós não fizemos nada realmente é não conhecer, como eu disse, o município do Paúl e estar aqui de férias ou de fim de semana e, portanto, ouvir o que é que uns dizem por aqui ou por acolá e pronto, e nós tiramos a nossa conclusão. Há uma questão também que gostaríamos de introduzir neste debate, que tem a ver com a forma como se faz a política, a vida político-partidária no município do Paúl. Ouvimos aqui durante este debate as expressões que vocês utilizaram como calúnias e discriminação em função de cores partidárias. Como é que, Carlos Ferreira, vocês pretendem desenvolver no terreno a campanha eleitoral, tendo em conta este cenário que vocês aqui traçaram? São expressões vossas em como existem calúnias e discriminação em função das cores partidárias. Como é que vocês pretendem levar para o terreno a vossa mensagem junto do eleitorado num cenário deste? Nós temos que conseguir levar a nossa mensagem, não obstante este clima fortíssimo de intimidação, de medo, de perseguição, de condicionamento do livre arbítrio das pessoas em participarem em listas, em participarem em atividades, em darem a cara, e isto acontece sempre durante as campanhas no Paúl. E agora com mais profundidade, porque o MPD sente, portanto, ameaçado o lugar, portanto, a comodidade do poder. Como eu disse, Paúl merece mais e melhor, merece estadistas, merece uma nova forma de governar para as pessoas, que põe em evidência o melhor das pessoas, aquilo que elas têm de mais belo, e também merece governantes que respeitam as pessoas, que em todas as decisões as pessoas são tidas e achadas. Agora, o candidato Aleixo diz que o governo do PAICV central boicotou de 2012 a 2016. Eu devo dizer que pelos resultados dos relatórios financeiros, relatórios de contas de gerência, eu penso que não é o governo do PAICV que boicotou a administração e a gestão municipal do Aleixo. Eles se auto-boicotaram por uma falta de visão, uma falta de estratégia, uma falta de concretização. Vamos ver. Em 2016, as despesas de investimentos previam-se. Portanto, eles prometeram uma coisa, mas executaram 24% daquilo que prometeram em termos de investimentos. Em 2017, portanto, 2016, 107 milhões, executaram 26 milhões. Em 2017, prometeram 134 milhões, executaram 48 milhões, 36%. Em 2018, 130 milhões prometidos, executados 52 milhões, 40%. Portanto, em 2019,
executaram 48%, 147 milhões, executaram 71%. Portanto, de 16 a 19, a taxa de execução de despesas de investimentos, que é uma ferramenta fundamental que é para investir na transversalidade, na boa governação, na competitividade, no capital humano, na coesão social, a execução foi de 37%. Portanto, dizer aqui que apresentaram resultados, quer dizer, eu acho que é falta de respeito para com nós próprios e para com a população. Portanto, queria aqui coisa. A questão de aquecer um banco de instituição, portanto, é com muito orgulho que passei por onde passei e permaneci o tempo que permaneci. Há sempre um tempo para tudo, há sempre para estar aqui e há tempo para estar acolá. Portanto, e esta experiência, esta diversidade dos cargos que eu ocupei, quer no público, quer no privado, dão confiança, e a quem também eu vou encontrando no terreno e quem está comigo nesta jornada para, de forma cabal, implementar aquilo que tem que ser implementado a nível de uma agenda de transformação socioeconómica no país. Gostaríamos também de conhecer a visão leitora da UCIT, como é que se pretende posicionar no terreno, fazer todo o trabalho de campanha junto do eleitorado perante este clima que, como aqui já foi dito, de discriminação, de calúnias, ou seja, de alguma crispação também. Bom, a UCIT pretende sempre ficar fora dessa forma de fazer política. Eu, como político de raiz, prefiro não ir por esses caminhos. Prefiro sim fazer uma política democrática, uma política que assenta numa ideologia, porque eu sou uma referência para os jovens. Porque não é todos os dias que vê um jovem de 33 anos de idade a envergar por esses caminhos, ainda mais, digamos, se me permitem a expressão, disputando com o MPD e com o PCV. Pronto, mas não é aceitável, sim, quando pessoas que eu tenho muito respeito, os dois candidatos aqui presentes, pronto, o senhor António Aleixo, que eu tenho algum conhecimento, também já trabalhamos juntos nas eleições de 2016, porque fiz parte da lista do MPD, depois, por motivos ideológicos pessoais, quis sim fazer uma carreira diferente, com ideologias próprias, mas não próprias pessoais, próprias de jovens também que querem fazer a sua carreira e que têm muito a dar para o nosso tão belo Conselho do Paulo. E também tenho o senhor aqui, Carlos Pires Ferreira, também, que, pronto, não tem tido muito conhecimento dele, visto que, pronto, eu costumava dizer, para falar de uma dor, uma pessoa tem que sentir essa dor. E acho que, infelizmente, o senhor Carlos Pires Ferreira não sente a dor dos paulenses, porque eu tenho 33 anos de idade, justamente nas épocas da campanha, eu conheci o senhor Carlos Pires Ferreira, pronto, não sei, talvez tenhamos andado por caminhos diferentes, eu também, ele não me conheceu, e acho que empatamos o jogo, mas a política no terreno tem que ser feita de uma forma a levar ao conhecimento das pessoas e não a ficar aqui a caluniar o que foi feito, o que deveria ser feito. Temos que sim sentar e planear, porque nós três aqui estamos com os olhos no desenvolvimento do Paulo, não só no crescimento, mas sim no desenvolvimento do Paulo. Sim. Bom, a questão aqui, o Cid diz que, portanto, que eu não sinto a dor do paulense. Devo dizer que sinto imensa dor do paulense, tanto é que malmente consigo parar de pensar neste projeto no sentido de rapidamente mobilizarmos as pessoas para esta mudança e, uma vez concretizada a 25 de outubro, trabalhar de forma transversal a nível da habitação. Eu já vi realidades gritantes a nível da habitação, uma problemática de facto que só será ultrapassada, mitigada, se fizermos um amplo programa, um ambicioso programa de habitação, requalificação das habitações, mas para isso é preciso mobilizar muitos recursos e, mais uma vez,
estou preparado para esta tarefa, no sentido de, portanto, implementar essa agenda de infraestruturação. Uma outra questão que eu trago aqui para este debate tem a ver com as prioridades da vossa plataforma eleitoral, caso vencerem um de vocês, obviamente, as eleições do dia 25 de outubro. Sandro Gomes, quais são as grandes linhas de força, as prioridades da plataforma eleitoral da vossa candidatura, caso os paulenses optarem no dia 25, precisamente, pela vossa candidatura? Quais são as grandes prioridades do vosso programa? Bom, acho que com a questão da coronavírus, a nossa prioridade sempre isso foi claro, vem ficar claro, porque a nossa prioridade não tem que ser assentada no turismo, sim, não somente no turismo, mas essencialmente na agricultura e na pecuária. Desenvolvendo, sim, técnicas para a agricultura, de forma sustentada, a dar jovens paulenses uma forma de vida, não só saindo da ilha, mas sim assentando as suas raízes na ilha, tentando, sim, diversificar sempre a agricultura, porque temos tido uma forma de explorar a agricultura muito monótona. Isso também porque Paul não tem tido um técnico agrário para, de alguma forma, ajudar no combate às pragas, para ajudar a sensibilizar os proprietários para desenvolverem uma agricultura diferente, novas práticas. Também ao CIT pensa e muito na assentar, sim, uma agricultura também um pouco de forma tecnológica. Introduzir práticas mais tecnológicas na agricultura, de forma a facilitar os proprietários, de forma a desenvolver mais a agricultura. Temos uma população em Cabo Verde e paulense também muito jovem. E o que é que está a acontecer? Estão a sair da ilha por questão de falta de sustentabilidade. Mas como é possível um concelho com Paul com uma força de água e a água a desbanjar para o mar dias após dias, e ser uma ideia para que possamos reter essa água e de forma sustentada viabilizá-la para os concelhos mais altos, as zonas mais altas, para que essa água seja dada um melhor proveito. Durante a candidatura da dona, quer dizer, do PICV, tivemos a candidata Vera Almeida, que, pronto, com alguma geminação, não sei, houve a construção de alguns tanques cisternas, e hoje, depois, acho que 12 anos depois, já não me faço a ideia, esses tanques cisternas não têm dado o seu devido valor. Por quê? Foram construídos de forma, não sei, um pouco duvidosas, e hoje esses tanques cisternas não conseguem aguentar, se me permite a expressão, 1 minuto de água, porque a água entra e sai, é só saber porque nunca esses tanques foram usados. E com esses tanques vinha a implementação da rega gota a gota, que sabemos que é uma mais-valia para os agricultores. António Luís ficou de também nos dizer em relação à pergunta anterior sobre como fazer campanha neste período, e faço também ao cenário que foi traçado há instantes. Sim. Então depois eu quero a réplica para que... Certo. Pode aproveitar agora, seria... Posso aproveitar agora? Bom, relativamente à réplica que pedi já um momento atrás, eu queria falar um pouco sobre a zona florestal. Tem 1 minuto, como sabe. Assim, sim, falar um pouco sobre a zona florestal, porque trazer a zona florestal da Pico da Cruz também para a litoral. Digamos, tem a zona da Guada, que também pode ser reflorestada, e quando uma zona é reflorestada, já consegue aguentar um pouco da água, já serve de sombra para o gado, propriamente também para os criadores de gado. Quando se cria uma zona florestada também, sabemos que podemos levar água para este lugar, e aí podemos cultivar e podemos dar um devido valor para a zona da Guada, que tem sido esquecido por todos os autarcas que têm passado pela Câmara do Paul,
Por quê? Não temos que focar somente, temos também que ter ideias, sair e procurar formas de construir, porque Paulo, sim, tem formas de desenvolver, mas é preciso usar, assim, uma ideia jovem e também, não só jovem, mas também é preciso também usar a ideologia também para fazer isso. Sobre a questão de como fazer política neste tempo e, sobretudo, aí no município do Paulo, António Aleixo, que era uma questão que ficou pendente, pois. Bom, o candidato Carlos Pires Freire falou aqui de calúnia e difamação, mas se calhar eu também tenho a minha cota de parte aqui de reclamação, de direito à reclamação, porque, pronto, então não é só ele que é caluniado ou difamado, mas de mim, de certeza que ele não ouviu nada. Eu nem tenho tempo para ir ao Facebook, portanto, e nem incentivo ninguém. Pode indicar uma pessoa sequer, uma no Paulo, que diz que um dia eu incentivei a desordem no município de Paulo. Ao contrário, portanto, eu posso indicar várias pessoas, mas vamos para frente. O meio de condicionamento, quer dizer, não sei, eu não tive problemas em fazer uma lista, constituir, eu e todos os meus colaboradores, constituir uma lista e nós não tivemos dificuldade. Se fosse possível colocar 50, 100 pessoas na lista, de certeza que íamos conseguir. Isso demonstra que não é nada, não é aterrorizando as pessoas ou outras coisas de género que nós andamos a fazer, porque se existe toda esta adesão da comunidade, dos jovens principalmente, temos uma lista essencialmente jovem, média de 30 e tal anos de idade, por isso vir aqui com essas coisas, respeito pelas pessoas, eu respeito as pessoas desde de berço até agora, estou sempre a respeitar as pessoas. É evidente que quando as pessoas nos apoquentam, temos que reagir para verem que estamos vivos. Quanto à questão da política de habitação que foi aqui mencionada, a habitação já esteve pior no município de Paulo. Se for ver a pontinha de janela, passa o mesmo interior do vale, e eu não estou a falar apenas que nós conseguimos melhorar com recursos da Câmara Municipal. Não, foi também, conseguimos com outras parcerias, que falou há bocado das parcerias internacionais junto da cooperação internacional, também vamos fazendo e já temos garantia de próximos financiamentos no âmbito da habitação social. Dizer que a questão da habitação social já esteve pior, de facto, mas também poderia estar muito, mas muito melhor. Não sei se, portanto, o Sandro falou da questão das prioridades, não é? Não sei se eu poderia já ir avançando para a questão das prioridades ou se é outro candidato. Posso? Portanto, as prioridades, portanto. De facto, nós, a candidatura do Mudar para Transformar Paulo, do PSV, tem como prioridade investir fortemente na competitividade do Conselho do Paulo. Dentro da competitividade temos que ter em conta que é agricultura, pecuária, pesca, turismo, que é transversal, comércio e indústria. E se formos ver aquilo que foi executado, que foi previsto e executado do ponto de vista das despesas de investimento, que mais uma vez é uma ferramenta de trabalho no sentido de dinamizar a competitividade e as outras áreas de governação, como boa governação, capital humano, infraestrutura, etc. Formos ver para a competitividade 2016, 0. Para 2017, 0. Para 2018, 42.700 escudos. Eu quero corrigir aqui. 2017, 48 mil escudos foi investido, não é zero. 2019, 72 mil escudos. Para áreas, tem agricultura, pecuária, pesca, turismo, comércio, indústria. Portanto, nós iremos investir fortemente na competitividade do destino, investindo em políticas para a agricultura, mobilização da água, captação da água, portanto, levar a água de jusante a montante, dos vales, portanto, às fanjãs, investir fortemente também na pecuária, na agricultura, na pesca,
no turismo, essencialmente vamos fazer um forte investimento nas pessoas, porque elas é que importam. Nos jovens, que ao longo desses 8 anos vêm sendo esquecidos completamente pelo poder local em matéria de criação de políticas públicas orientadas para a criação de emprego, para a geração de rendimento e para a criação de valor acrescentado, para a criação de riqueza. É isso que Paulo precisa. O Sandro disse, Paulo não é pobre, está pobre. E a nossa equipa, a nossa candidatura tem competências, capacidade e visão e uma outra sensibilidade para todas as áreas da governação que eu trago das minhas anteriores experiências profissionais, designadamente a nível do Ministério das Finanças e também da Direção-Geral de Turismo. Falta-nos agora também conhecermos algumas prioridades do programa eleitoral do MPD, António Aleixo, aqui para o município do Baú. Já ouvimos em relação a Sandro Gomes da UCI também falar das prioridades, focou a questão da agricultura, pecuária, investimento nos jovens, assim como também referiu aqui o candidato do PAICV. São, penso eu, preocupações de todos, certo? No município como o Baú não podia ser outra coisa, mas para dizer que realmente os nossos eixos gerais da plataforma são o ambiente, não é? A inclusão social, a economia e a cultura, ou seja, no ambiente a mobilização de mais água e melhor água, mas é evidente que quando nós falamos de mais água e melhor água, temos que ter reservatórios, mas eu não vou construir reservatórios como os construídos, como disse o Sandro, que não param uma gota d'água. E também, para além disso, construir em terrenos dos amigos de certas pessoas que só os beneficiam, não beneficiam as comunidades. Mas também para dizer que no âmbito do ambiente, nós queremos investir forte, como eu disse há bocado, o PAICV trouxe a lixeira da Ribeira Grande para o Baú, nós queremos investir forte na melhoria, para melhorar aquelas condições e já temos financiamento garantido. Aliás, o contrato estava assinado e financiado em 60% para melhorar. Eu tenho que dizer isso, a Câmara do Baú trouxe a lixeira do Baú de Ribeira Grande para o Baú, salvo o devido respeito pelos ribeiragrandenses, mas é essa a realidade. A inclusão social, é evidente que quando estamos a falar da inclusão social, estou a pensar no género, ou seja, o VBG, a questão do VBG que apoquenta as mulheres, chefes de família, o emprego, a juventude, ou seja, a educação, a formação, ocupação dos seus tempos. Os mais vulneráveis também, neste caso, falou e bem da habitação e que continua a ser a nossa principal aposta, neste caso. Na economia é evidente que a agricultura e pecuária é preciso, claro, apostar cada vez mais na melhoria da gestão da água, novos sistemas de rega. O Ministério da Agricultura tem feito esse trabalho de sensibilização no município de Baú e noutros, mas tem sido um trabalho difícil, porque depois da rega por alagamento utilizada durante centenas de anos, não é fácil convencer as pessoas. Mas a pesca também, os investimentos que temos feito, nós não vamos fazer o arrastador de janela, gastar 50 mil contos para não arrastar um bote. Os investimentos estão a surgir no passe e também... Esse investimento de 50 mil contos não foi feito. No passe e Penete de Janelas estão a ser feitos os levantamentos, mesmo a nível do turismo. Se formos ver os centros de interpretativo de turismo, mas também os outros investimentos que têm sido feitos, a Casa de Cultura que está em andamento, os projetos de Museu do Grog, para a valorização do Grog e da agricultura e a cultura. Ficam também aqui estas vossas por uma questão de tempo, temos que também gerir o tempo, porque o tempo já está a ficar um bocadinho escasso. Temos aqui mais uma questão muito sensível que tem a ver com a questão do alcoolismo
que também afeta o município do Paúl, e a violência sexual contra menores. Temos tido alguns casos, como sabem, e são situações que merecem aqui uma atenção especial de toda a sociedade cabo-verdiana. Vocês, enquanto políticos, mas também candidatos à presidência da Câmara Municipal do Paúl, o que é que pensam nesta questão? Estas duas preocupações, o alcoolismo e a violência contra menores. A começar aqui pelo Sandro Gomes, candidato da UCIT, gostaria de conhecer as vossas preocupações em relação a estas duas temáticas sociais e que afetam também e de que maneira o vosso município. É claro que o alcoolismo tem sido uma preocupação e de tal ordem, não só para os paulenses, mas também para acho que é o mundo inteiro, mas isto é tendencioso, porque nas localidades mais pacatas essas coisas têm a tendência mais de acontecer. Mas muitas vezes acho que isto também depende da ideia de cada pessoa, porque sou jovem e nem tanto há muitas coisas que eu não faço, porque isso também depende da dignidade da pessoa. Mas também há outra parte, que o Estado, as autarquias, alguém de direito tem que tomar partido nesse sentido. Quando digo isso, digo no sentido de promover mais o desporto. O desporto já teve outra dinâmica no Paúl. Só para ver, tínhamos um campo de futebol no Paúl, mas hoje já não temos um campo de futebol. Já hoje, se queremos jogar uma partida de futebol, temos de jogar no meio campo. Então é difícil. E isto digo quando em Paúl temos um dos melhores jogadores, ou se não, os melhores jogadores da Santo Antão. Porque todos sabemos que conhecemos o jogador que é o Oceano, que vive na zona da estância. Pronto. Nesse sentido, também temos que apelar muito para as zonas de lazer e promover também espaços fit. Temos já igual já aí no Polivalino das Pombas, que neste momento já está muito deteriorizado. Também pensamos na zona também naquele cine-teatro também, que já há muito tempo está sendo reabilitado, que ainda até hoje acho que vai passar para outro mandato. Agora, quem vencer dia 25, acho que vai ter o discernimento de fazer. E tem que ser feito, porque já há muitos anos que está aí à mercê de uma boa ajuda. Também foi falado em construção de um campo na zona da Janela, isto na plataforma de 2016, do Sr. Antônio Alice, mas ficou à mercê. É de destacar porque sabemos que a Câmara do Paúl não tem terrenos próprios. É complicado muitas vezes fazer negociações, mas é preciso sim apostar em negociações com proprietários, porque hoje se temos uma passagem, se temos uma estrada a passar na zona do Figueiral, isto não é trabalho da Câmara Municipal, mas sim é trabalho do governo. Também eles têm usado isso como cartaz para a sua campanha, mas isto já é hora de conversa. Se conseguiram negociar para a estrada subir naquela localidade, também conseguimos negociar também um terreno para a construção de um campo de futebol na zona de Janela. Porque Paúl não pode partir da sua localidade para fazer os seus pratos de futebol na zona no concelho da Ribeira Grande, quando isto custa dinheiro. E sabemos que a logística da Câmara não está abarcando tudo isso. Certo. Carlos Ferreira, sobre estas duas preocupações, agradecia também que fôssemos bastante objetivos. A questão do alcoolismo e violência baseada no género e também a questão da violência sexual de menores são problemáticas gravíssimas, sobretudo no concelho do Paúl, e cujas entidades locais podiam fazer muito mais. A questão da violência sexual, VBG, há que montar políticas com uma outra sensibilidade, no sentido de defender as famílias, no sentido de criar as condições otimais para uma sã convivência familiar, que, por sua vez,
irão desembocar, portanto, em situações de menos violência. A questão do alcoolismo é uma questão candente em Cabo Verde e no Paúl em particular, porque nos últimos tempos tem acontecido situações digamos, de patrocínio de paródias com álcool, entre os quais o candidato que está à minha direita, o Aleixo, tem participado em algumas. Portanto, numa tentativa, digamos, de talvez de compra de voto. Eu tenho como provar isso. Todo o Paúl sabe disso. Essa situação é pouco digna. Uma entidade, uma pessoa que se diz estadista, que conhece os nomes das 1.600 famílias no Paúl, que devia ser um embaixador do programa Menos Álcool, Mais Vida, está em contramão neste período pré-eleitoral. E isto, de facto, eu tinha que falar, já que se falou da questão do álcool. Eu acho uma atitude sinceramente reprovável, porque o Aleixo, enquanto presidente suspenso neste momento por obrigação da lei, devia estar a promover uma vida, portanto, situações de vida saudável, né, para jovens e não jovens. E digo que sim, porque é uma situação que não é inédita. Portanto, a juventude não tem oportunidades, não tem emprego, logo não tem rendimentos. Então como é que há por todo o Paúl e ao mesmo tempo, portanto, situações de facto de álcool, portanto, que não abonam, e eu sei que as famílias paulenses estão atentas a estas manobras da candidatura do MPD. O candidato da UCID fazia-me sinal a instantes, seria uma réplica, é isso que estava assim, rapidamente? Porque... Sim. Como disse o meu colega e bem o Sr. Carlos Pires Ferreira, sim, tem havido patrocínios da paródias, o que normalmente temos que repudiar. Porquê? Quando se faz uma paródia, quando se patrocina uma paródia, a paródia tinha que ser então patrocinada do dinheiro do nosso bolso. Então, se não for patrocinado do dinheiro do nosso bolso, é patrocinado então com que dinheiro? E o dinheiro que normalmente nas alturas da campanha, que são muito usados para patrocínios e para cassação e cassações de votos, esse dinheiro, onde é que esse dinheiro vem? Porque esse dinheiro já estava aí ou se veio, porque eu sei que o dinheiro para a campanha é devidamente monitorizado. Quem está a patrocinar estes eventos? Como? Quem está a patrocinar estes eventos? Como disse o nosso colega e bem Carlos Pires Ferreira, esses eventos, todos sabemos quem são os patrocinadores desses eventos. É só ir no Paúl e perguntar... Está a fazer uma referência ao candidato António Aleixo? É que esses patrocínios são feitos durante as campanhas, ou para A ou para B, durante essas campanhas, esses patrocínios são feitos. O que acontece neste momento é que o partido em situação é que está a dirigir a essas práticas. E seria a vez do Sr. António Aleixo também fazer a sua intervenção neste aspecto social, também já quase na reta final deste debate. Realmente são dois temas preocupantes, o alcoolismo e a violência contra os menores. É aqui acusações contra si. Desculpe, mas dizer que os jovens do Paúl são parodiantes é complicado. Não dissemos isso. Foi o que disseram. Não. Foi o que disseram. Não distorça a patrocinar paródias. Aquilo que eu disse. Estão a patrocinar paródias. O senhor está a patrocinar. Sr. Carlos, o MPD também. O senhor teve a sua vez. Eu não perturbei ninguém quando esteve o senhor teve a sua vez. Eu agradeço o respeito. Está bem. Portanto, dizer que estou a patrocinar paródias é dizer que paródias para os parodiantes. É isso que os senhores disseram. Não, portanto, isso vai ficar mal para os senhores candidatos, principalmente para o candidato Carlos Pires Ferreira, quando chegar nas localidades Pontinha, Cabo da Ribeira e outras zonas mais, porque eles estão a ouvir. Nós patrocinamos convívios de pessoas, sim senhor. As pessoas têm uma agenda dentro daquele convívio
dizem sempre, nós vamos fazer em pandemia. Sr. Carlos, eu agradecia que nós vamos fazer uma campanha de limpeza. Escorrer a sua ideia. Nós vamos fazer uma campanha de limpeza. Depois da campanha, nós falamos sempre, dizemos sempre, se não for com acumulação de muitas pessoas, dizem sempre, não, 10, 15 pessoas. Então está garantido. Mas sempre há um ato social pelo meio, que é uma campanha de limpeza ou outra ação cívica pelo meio. Sobre a questão da violência contra menores, quanto muito rapidamente. A Câmara tem tido uma agenda muito grande a nível da violência contra menores e consta dos relatórios que toda a gente pode consultar, porque há bem pouco tempo, na última sessão da Assembleia que nós tivemos a oportunidade de apresentar o nosso relatório com todos os dados da nossa ação, ou seja, do pelouro social no âmbito do alcoolismo e da violência contra mulheres. É evidente que contra menores, é evidente que as responsabilidades aqui devem ser partilhadas. Eu acho, por exemplo, que a moldura penal deve ser aumentada também para que as pessoas repensem antes de se enveredarem por esses atos de abuso contra menores. Mas também para dizer que nós também temos a nossa ação no âmbito da ocupação dos tempos livres. É por isso que nós construímos meios polivalentes. E quando o senhor diz que já não estão a praticar futebol dance, eu também estou preocupado, mas não fui eu que destruí o campo de futebol sem dar uma alternativa aos jovens. Foi a Câmara do Paúl que destruiu o campo de futebol. Nós já temos alternativa. Demorou, mas já temos. E mesmo sem campo de futebol, os clubes do Paúl, primeiro o Paulense foi às meias finais do Nacional, o Fogatões foi também às meias finais. Isso tudo porque teve apoio da Câmara Municipal. E nós já temos o terreno de Figueiral para construir o polivalente. Falta-nos adquirir terreno para Pico da Cruz para construir. Vocês têm direito a fazer uma pergunta ao adversário. Vocês têm 30 segundos para fazer uma pergunta. Pode, o Sr. Carlos aqui estava a fazer sinal, uma vez também que o tempo já se esqueceu. Estava a fazer sinal para a questão da retórica. Pois. Ter um minuto. Eu tenho um minuto para retórica. Para fazer 30 segundos agora para fazer uma pergunta. Uma pergunta ao... Portanto, que garantias dá ao eleitorado para pedir mais 4 anos de governação, tendo em conta que aquilo que prometeu para a agricultura, pecuária, pesca, aquilo que prometeu para mais emprego, mais turismo, mais pelas mulheres, mais pelo desporto, inclusive a questão da conclusão do estado de futebol, que é o muro das limitações do MPD, mas o que é certo, não fizeram nada até agora. Já atingiu. Senhora António Reis. Muito obrigado para dizer que a culpa de Paúl não ter campo de futebol não é minha, é da doutora Vera Almeida. Mas eu já tenho solução para dizer que depois do balanço que nós fazemos deste mandato, todos os ganhos conseguidos, é evidente que temos de continuar para frente e agora outras etapas para continuar o crescimento de Paúl, para a melhoria das condições condição de vida das pessoas. Nós estivemos, portanto, durante esse mandato, com esse crescimento que tivemos, que, como eu disse, a nível da habitação social, do desencravamento das localidades, da construção de estradas, da eletrificação rural, da água, do saneamento, da saúde, da educação, do turismo, tudo isso nos dá forças e ânimo para continuar, porque nós temos provas dadas em todos os cantos do nosso município. Sr. Sandro Gomes, 30 segundos. Sr. Carlos, eu agradeci, Sr. Carlos. Sr. Sandro Gomes, também candidato da UCIT, em 30 segundos, gostaria aqui de colocar uma questão a um dos candidatos? Ao Sr. António Aleix, eu queria perguntar ao Sr. António Aleix porque durante 8 anos, somente agora, ele decidiu construir passagens aéreas, falar em arrastadores dias e pós dias, ir na zona do passe e tentar construir um arrastador. Foi na zona da Apoio de Pátria e só ontem foi a colocação também das lâmpadas, limpeza das estradas vicinais, porque somente depois de 8 anos
Já passou. Só nesse mês de setembro. Senhor António Aleixo. Até parece as perguntas do PICV, mas vamos só agora porque nós temos que mobilizar recursos e ninguém trabalha sem recursos. E, portanto, só agora conseguimos mobilizar os recursos. Mas os projetos estavam lá, de 2012 a 2016. Estavam lá. Nós não tivemos financiamento. Agora temos financiamento, vamos construir. Quanto à iluminação pública, não é atribuição da Câmara, mas a Câmara e toda a sociedade civil vinha solicitando a reposição da iluminação pública e nós também aproveitamos também da nossa magistratura de influência junto dos responsáveis para demonstrar que a iluminação pública no Paúl estava um bocado má, principalmente nas zonas encravadas. É por isso que estão a fazer esse trabalho. Mas o senhor é fiscalizador máximo. O senhor sabe, a Câmara também é fiscalizador máximo. Vamos ficar também por aqui em relação a este aspecto. O senhor António Aleixo também tem 30 segundos, quer colocar aqui uma questão? Eu quero perguntar ao candidato Carlos Pires Ferreira, enquanto cidadão, o que é que ele já fez para o município do Paúl? Ok. Eu vou lhe dizer, enquanto cidadão, o que eu fiz para o Paúl, temos esta candidatura, abraçar esta candidatura é uma candidatura do amor, e só o amor é real, e este amor é para quê? É para libertar as pessoas, é para amplificar todo o potencial latente, toda a riqueza latente deste Paúl e que está bloqueado por uma falta de visão, uma inércia total e também uma ausência ou falta de poder negocial da Câmara Municipal, da liderança que termina e que quer invalidar. E, portanto, e enquanto cidadão municipal, eu irei, a partir de 25 de outubro, desempenhar as funções com total transparência, com objetividade, mas com uma atitude diferente, uma sensibilidade diferente para as pessoas e para as famílias. Vamos terminar este debate. De acordo com o regulamento, vocês têm 1 minuto para dirigirem ao vosso eleitorado uma mensagem, 1 minuto cada. António Aleixo. Está a contar. Estamos no final do mandato e, portanto, nas vésperas das eleições autárquicas para a Câmara Municipal do Paúl, fazendo o balanço daquilo que foi o mandato, nós estamos satisfeitos, embora não realizados, porque nós não conseguimos fazer tudo, mas aquilo que foi feito nos dá força para continuar, mas também pelas parcerias que nós conseguimos, juntamente com o Governo, que outras pessoas de certeza não vão conseguir, mas também por toda essa dinâmica empreendida. Eu sou o candidato com mais condições para ganhar, porque conheço o município do Paúl, como eu disse, conheço as potencialidades, os desafios e as oportunidades. Por isso, eu peço a todos os paulenses, eu falo de todos os paulenses, não só dos militantes, que no dia 25 de outubro, o seu tempo, que votem no melhor projeto. Esgotou o seu tempo. Carlos Pires Ferreira, 1 minuto também para dirigir uma mensagem. A ambição dos paulenses, os sonhos dos paulenses merecem o melhor governo. Um governo que governe para as pessoas. Um governo com líderes que trabalhem de forma afincada para nós prepararmos a geração do amanhã. Prepararmos sucessores e não herdeiros. Líderes e não seguidores. Tem que ter uma governação e uma liderança que aponte para as estrelas. Que seja ambiciosa, uma governação ambiciosa. Se apontarmos para as estrelas, iremos, se não atingirmos as estrelas, pelo menos até a Lua nós chegaremos. Dizer também aos paulenses que o voto não tem preço, tem consequência. Se votarmos na continuidade, haverá uma consequência em que o Paúl ficará igual ou pior. Se votarmos na mudança, iremos transformar o Paúl numa joia da coroa em Cabo Verde. Tempo. Muito obrigado. Sandro Gomes também tem 1 minuto para dirigir aqui uma mensagem ao eleitorado.
O que eu peço ao eleitorado de Paulense é que votem consciente. Como disse o Sr. Carlos Pires Ferreira, o voto, não tem preço. O voto tem que ter consequências, e as consequências, dependendo do que uma pessoa vender no momento, pode ser que durante 4 anos fique a haver navios. Peço que votem democraticamente, que dia 25 que votem com democracia e que vão às urnas, porque o eleitorado cabo-verdiano tem sim abstido e muito, e é uma situação que sempre beneficia o partido em situação. Então o que eu peço é vão às urnas, votem com consciência, e se chegarem numa pessoa a tentar comprar o voto, tomem, porque tomar não é crime. Agora, dar sim é crime, e se for provado, vão ter que ver com a lei. Atingiu precisamente 1 minuto. Terminamos assim este debate com os candidatos à presidência da Câmara Municipal do Paúl. Estivemos aqui hoje como convidados António Aleixo, que é candidato pelo MPD, Carlos Pires Ferreira, candidato do PAICV, e Sandro Gomes, candidato da UCID às eleições autárquicas no município do Paúl para o dia 25 de outubro. Amanhã cá estaremos novamente às 10h15 para mais um debate, desta feita com os candidatos à Câmara Municipal do Porto Novo. Continuação de boa escuta, foi um prazer, como sempre, estar consigo. Autárquicas 2020. RCV, 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 RCV,